Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a prova da FAMEMA 2021, né? Prova que aconteceu agora no mês de dezembro de 2020, né? A prova acontece em 2020, mas é para o ingresso de 2021. Então eu vou resolver essa prova com vocês, a prova de física. Foram 5 questões, tá? Então a gente vai passar aqui pelas 5 questões da prova. Eu vou comentar um pouquinho sobre os assuntos, né? E ajudar vocês a resolver as questões, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a primeira questão. A primeira questão é uma questão cinemática, questão super tradicional, né? Ele fala assim: um motociclista partindo do repouso acelera uniformemente a sua motocicleta até atingir uma velocidade desejada, que atingida é mantida constante, de acordo com o gráfico. Então, olha o que acontece: a velocidade é zero inicialmente, né? Partindo do repouso, aí ele acelera uniformemente, com uma aceleração constante, de modo que a velocidade varia linearmente, até atingir uma velocidade desejada, que, depois de atingida, é mantida constante essa velocidade desejada de 10 metros por segundo. Ele pergunta o deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Aqui, gente, só temos que tomar cuidado com uma pegadinha. Eu acho que vocês devem saber, né, que o deslocamento, né, vai ser a área do gráfico da velocidade pelo tempo, né? Vai ser a área aqui embaixo da curva, tá? O problema é que ele não pergunta o deslocamento total realizado pela motocicleta em todo o período. Ele quer o deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Portanto, eu tenho que considerar apenas a região em que a velocidade cresce linearmente. Então, eu preciso considerar os primeiros 40 segundos apenas. Tá? Então, eu tenho que parar o meu problema aqui. Então, eu estou interessado em calcular esta área aqui. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer a conta. ΔS vai ser a área do triângulo, né? Base 40, altura 10, dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Isso aqui vai dar 400, dividido por 2, 200 metros. Então, aí, a primeira questão de física, alternativa A. Tudo bem? Então, primeira questão de física, resposta é alternativa A. Esqueci de falar para vocês, gente, essa é a questão de número 36 da prova, tá? Essa era a questão 36 da prova. Era a primeira questão da prova de física. Então, uma questão super tranquilinha aqui de cinemático, acho que o ponto-chave da questão era perceber que a gente não queria calcular o deslocamento total da moto, a gente queria calcular o deslocamento aqui nos primeiros 40 segundos, então tinha uma certa pegadinha. E aí, só para a gente treinar, a gente perceber uma coisa, ó, se a gente calculasse o resto do deslocamento, seria a área desse retângulo aqui, né? 20 vezes 10, que dá 200. E aí, se a gente somar esses 200 com esses 200, tem a alternativa C aqui. Então, muita gente deve ter assinalado a alternativa C, tá? Então, tinha aqui um detalhe importante que o candidato precisava perceber, beleza? Mas a questão era super tranquila, eu considero essa questão de um nível fácil, tá? Vamos agora para a segunda questão da prova de física, que é a questão de número 37. Né? Vamos fazer agora a questão de número 37. Vou colocar ela aqui para gente. A questão de número 37 é uma questão super tradicional de estática, tá? Então ele fala assim, um modelo de bolsa possui uma alça de couro, com suas extremidades presas a uma parte horizontal indeformável da bolsa. Considere que a bolsa, ao ser apoiada sobre o ombro pelo ponto intermediário da alça, esse ponto aqui, né? Esse aqui é o ponto intermediário da alça que a gente vai apoiar no ombro, mantenha-se na forma mostrada na figura. Então, a gente tem aqui uma situação simétrica, né? Um ângulo θ e um ângulo θ aqui. Suponha que o conteúdo da bolsa esteja uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada à massa da bolsa, resulte em 1,6 kg. Considerando que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que seno de θ é 0,8, cosseno de θ é 0,6, ele quer saber qual é a intensidade da força de tração na alça de couro. Gente, isso aqui é um problema super tradicional de estática do ponto material. Né? Como que eu sei que é um problema de estática de ponto material e não estática de corpo extenso? Porque ele fala, né, que a distribuição aqui está uniforme, ele não deu as dimensões da bolsa, então a gente meio que supõe aqui, já a gente consegue perceber que é um problema de estática do ponto material. Tá? Bom, então, quais são as forças agindo na bolsa? Bom, a gente vai ter a tração aqui,
que eu vou chamar de T. A gente vai ter uma tração aqui, que eu vou chamar de T. E a gente tem, obviamente, aqui o peso da bolsa, que eu vou chamar de P. E aí eu vou desenhar essas forças aqui. Tá? Então, vamos tratar a bolsa como um corpo pontual. E a gente vai ter uma força de tração para cá e uma força de tração para lá, onde este ângulo aqui é o ângulo θ. Né? E a gente vai ter aqui uma força peso para baixo. E aí, gente, problema super tradicional de estática. Vamos decompor essas trações. Vamos ter aqui um Tx de cada lado. E vamos ter aqui um Ty de cada lado. Quando a gente somar essas duas forças, a gente vai ter um 2Ty. Beleza? Eu já estou somando essas duas forças aqui, né? Ty e Ty. Tá? É fácil perceber também que as componentes Tx vão se cancelar, porque elas são iguais em sentidos contrários. Né? E a condição para que o corpo, para que a bolsa fique em equilíbrio, é que 2Ty iguale o peso. Essa é a condição de equilíbrio do sistema. Tá? Bom, e aí a gente precisa fazer uma decomposição de força. E aí eu vou construir aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo θ. A hipotenusa vai ser a tração e o cateto adjacente vai ser o Ty. Aí eu posso escrever que o seno de θ é Ty sobre T, ou Ty é T seno de θ, a decomposição de vetores tradicional que você já deve estar acostumado. Beleza? Bom, então vamos lá. Substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2T seno de θ é igual a mg. E aí eu estou interessado em calcular quem é a tração. Então, vamos lá. A tração vai ser mg sobre 2 seno de θ. Que vai ser o seguinte. A massa é 1,6, g é 10, dividido por 2 vezes o seno de θ é 0,8. Reparem que isso aqui vai dar 10 newtons, né? Por que isso aqui vai dar 10 newtons? Porque 2 vezes 0,8 é 1,6, que vai cortar, vai sobrar esse 10 aqui. E aí a resposta dessa questão é a alternativa C. A força de tração aqui nesse cabo, né, é de 10 newtons. Em cada cabo é de 10 newtons. Beleza? Então, de novo, uma questão tranquila, né, um pouquinho mais difícil que a primeira, mas é uma questão super tradicional, né? Então, um candidato que se preparou bem, um candidato que estudou esse assunto, que trabalhou decomposição de vetores, trabalhou a estática do ponto material, não deve ter tido nenhum problema para resolver essa questão, porque é um exercício super tradicional. Tá? Bom, então vamos para a terceira questão da prova de física, que era uma questão aqui de calorimetria, né? Uma questão bem interessante de calorimetria. Vamos fazer ela agora. Então deixa eu apagar aqui a tela. Então vamos agora para a questão de número 38, a terceira questão de física. Uma questão também tradicional de calorimetria, né? Não trazia nada de muito diferente do que a gente está acostumado. Ele fala assim: sabendo que o calor específico da água tem, por definição, o valor 1 caloria por grama grau Celsius, um estudante deseja determinar o valor do calor específico de um material desconhecido. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 80 gramas desse material, de um termômetro na escala Celsius, de um recipiente de capacidade térmica desprezível e de uma fonte de calor de fluxo invariável, ou seja, o fluxo de calor dado por essa fonte é constante. Essa informação que está escondidinha aqui nesse final do primeiro parágrafo é fundamental para a gente resolver o problema, vocês vão perceber daqui a pouco. Primeiramente, o estudante coloca 100 gramas de água no interior do recipiente e observa que, para elevar de 20 graus Celsius a temperatura dessa quantidade de água, são necessários 5 minutos de exposição à fonte de calor. Em seguida, o estudante esvazia o recipiente e coloca em seu interior a amostra, do material desconhecido, verificando que para elevar de 20 graus Celsius a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor deve ser apenas de 1 minuto.
qual é o valor do calor específico procurado pelo estudante? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Inicialmente, o que ele faz? Ele coloca 100 gramas de água no recipiente, né? E aí ele vê que demora 5 minutos para a gente elevar a temperatura da água em 20 graus Celsius. Depois, ele vai, tira a água desse recipiente, coloca as 40 gramas do material desconhecido, e aí fornecendo o mesmo fluxo de calor, ou seja, a mesma potência de calor, né? Ele demora 1 minuto para fazer isso. Tudo bem? E aí eu quero saber qual é o calor específico desse material. Tá? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para a situação da água. Então vamos olhar aqui primeiro a situação da água. Vamos calcular o calor absorvido pela água? Então o calor absorvido pela água vai ser a massa de água, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. A massa de água é de 100 gramas. O calor específico é de 1 caloria por grau Celsius e a variação de temperatura 20 graus Celsius. Reparem que a gente vai simplificar o grama a grama, o grau Celsius com grau Celsius, e a gente vai obter aqui 2.000 calorias. Aí vamos calcular a potência fornecida. A potência fornecida vai ser o calor absorvido pela água dividido pelo tempo. E aí aqui eu poderia calcular a potência em watts, mas eu vou calcular em caloria por minuto mesmo, tá? Para ficar um pouquinho mais simples. Então, 2.000 calorias dividido por 5 minutos, né? Isso aqui vai dar 400 calorias por minuto. E a gente vai usar esse valor daqui a pouquinho. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou olhar para a situação do material desconhecido. Então, vamos olhar agora para o material desconhecido. O que eu sei? Eu sei que eu vou usar a mesma fonte de calor. Isso significa que a potência fornecida é a mesma da situação da água. Ou seja, a potência fornecida por essa fonte de calor é de 400 calorias por minuto. Isso significa que eu consigo calcular o calor absorvido por esse material, usando essa fórmula aqui. Vai ser potência igual a calor dividido por tempo. Portanto, o calor vai ser a potência, que é de 400 calorias por minuto, vezes o tempo, que foi de 1 minuto, dando um calor absorvido de 400 calorias. E aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar e vou usar a expressão do mc ΔT, né, para esse material. Né? Então eu vou escrever que esse calor é mc ΔT, e aí vai ficar 400 é igual a massa de 40 gramas, vezes o calor específico que eu quero achar, e aqui é 20. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? Vai dar 800, C, vou passar 800 dividindo, 400 dividido por 800 é meio. Então a gente vai achar que o calor específico desse material é meio caloria por grau Celsius. E aí a gente vai assinalar a alternativa B. Tudo bem? Então, uma questão tranquila também, tá? Questão super tradicional de calorimetria. É muito comum um problema em que eles falam você tem um certo recipiente que você bota água, demora tanto tempo para esquentar em tantos graus aquela quantidade de água. Se você colocar um outro material, uma outra quantidade, quanto tempo vai demorar, por exemplo? Tipo, exercício comum, né? A gente calcula a potência na primeira situação e usa essa mesma potência na segunda para relacionar com o tempo, para achar o novo calor e aí brincar com o que ele pediu. É exatamente isso que a gente fez nesse problema. Tá? Então é uma questão aqui bem tradicional mesmo de calorimetria. Então essa prova, as primeiras 3 questões, super tradicionais, assim, questões muito consolidadas, né, que qualquer candidato que se preparou bem resolveu. Tipo, não é nenhuma questão que pegou aquele candidato de surpresa, né, o candidato que estudou bem vai ter olhado para essas questões e vai ter falado: eu já resolvi questões parecidas com essa alguma vez na vida. Tá? Bom, agora a gente vai olhar para a questão de número 4 de física, que no fundo é a questão de número 39, que é outra questão super, super tradicional. Tá? Uma questão de lei de Coulomb. Eu acho que todo mundo, quando aprende lei de Coulomb pela primeira vez, vê uma questão desse tipo. Tá? Uma questão que o aluno que conhecer bem do assunto faz de cabeça.
Tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte: em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros de uma outra carga Qzão, ambas pontuais. A essa distância, a carga Qzinho é submetida a uma força repulsiva de intensidade 20 newtons. Se a carga Qzinho for reposicionada agora a uma distância de 0,4 10 a menos 2 metros da carga Q, no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade D. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, se essas duas cargas estão se repelindo, é porque elas têm o mesmo sinal. O sinal vai ser irrelevante para essa questão. Tá? Só para lembrar, gente, a lei de Coulomb, se a gente tiver uma carga Qzão aqui e uma carga Qzinho aqui, supondo que elas tenham o mesmo sinal, separadas por uma distância D, vai aparecer uma força repulsiva entre elas, que é a força eletrostática, e essa força é dada pela lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, aqui em módulo, né? Estou supondo que as duas são positivas, por exemplo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Beleza? Então, como que a gente resolveria esse problema de cabeça, gente? Vocês pensariam assim, olha. A única coisa que eu mudo de uma situação para outra é a distância. E na prática, o que eu estou fazendo é dividir a distância por 3. Acontece que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se eu dividir a força por 3, se eu dividir a distância, perdão, por 3, isso significa que eu vou multiplicar a força por 3 ao quadrado. Então, se eu reduzo a distância, eu aumento a força. Então, ao dividir a distância por 3, eu vou multiplicar a força por 3 ao quadrado. Então, eu dividi a distância por 3, vou multiplicar a força por 3 ao quadrado, ou seja, por 9. 20 vezes 9 dá 180. Alternativa C. Então, reparem que dá para fazer essa questão de cabeça. Agora, se você é uma pessoa que não gosta muito de resolver os exercícios assim, vamos fazer a conta do jeito tradicional. Como que seria a conta do jeito tradicional? Considerando a situação inicial, vocês escreveriam o seguinte: 20, que é a força, é igual a K, Qzão, Qzinho, dividido por 1,2, 10 a menos 2 ao quadrado. Com isso, vocês achariam que o K, Qzão, Qzinho, é igual a 20 vezes 1,2, 10 a menos 2 ao quadrado. Beleza? Aí, vamos calcular a força na segunda situação. Na segunda situação, a força vai ser K, Qzão, Qzinho, dividido agora por 0,4, 10 a menos 12. 10 a menos 12 não, desculpa. 10 a menos 2, isso elevado ao quadrado. Bom, mas o K, Qzão, Qzinho, a gente já viu que vale 20 vezes 1,2, 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Aí eu divido isso aqui por 0,4, 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Aí é fácil perceber que você vai poder cortar este cara com este cara. E aí é fácil ver também que vai ficar 1,2 dividido por 0,4, que é 3, ao quadrado. 9 vezes 20 vai dar o 180. Tá? Então, no fundo é a mesma coisa, só que aqui a gente não teve que usar fazer aquelas contas um pouco de cabeça, né? De proporcionalidade, a gente fez uma coisa um pouco mais algébrica. Tem pessoas que preferem fazer as coisas de um jeito mais algébrico, então por isso que eu quis fazer a questão assim também. Beleza? Mas questão também super tradicional. Então essas 4 primeiras questões da prova, questões super, super tradicionais. E aqui, gente, aparece um problema, né? Ao mesmo tempo que quando você está fazendo a prova, você vê essas questões, um candidato bem preparado vê essas questões e fica feliz, porque são questões em tese tranquilas que ele sabe fazer, isso cria um pouco de preocupação, né? Porque assim, a gente sabe que a prova da FAMEMA é um dos vestibulares mais concorridos do país, e são poucas questões. Né? E como são poucas questões e o nível das questões não é muito alto, para o candidato ter chance de passar, ele tem que praticamente gabaritar a prova. Então ele não pode cometer nenhum deslize. Porque se cometer qualquer deslize, ele vai ficar para fora e não vai conseguir passar. Então é uma prova que chega a ser um pouco cruel. Apesar dela ser mais tranquila que outros vestibulares de medicina, por exemplo, ela tem esse pequeno problema, que o aluno tem que praticamente gabaritar ela para passar. Então, por exemplo, lembra daquela questão 1, né, que tinha aquela pegadinha que você tinha que calcular só a área nos primeiros segundos, ali nos primeiros 40 segundos?
Bom, ali era um lugar que muita gente poderia cair numa pegadinha e por causa daquela questão não ser aprovado no vestibular, né? Então é uma prova muito cruel essa prova da FAMEMA, né? Então apesar de ser fácil, apesar de ela estar tranquila, isso acaba aí criando um pouco de acaba criando uma necessidade do aluno acertar todas as questões e não poder cometer nenhum deslize. Por exemplo, se o aluno queria passar no vestibular super concorrido como esse, ele não podia errar nenhuma dessas 4 questões, dessas primeiras 4 questões que a gente discutiu. Tá? Bom, então vamos agora discutir a última questão da prova, a questão de número 40, aliás, era a última questão da prova, literalmente, que é uma questão aqui de eletrodinâmica. E assim, eu diria que essa era a questão mais complicada da prova, porque ela é a que fugiu um pouquinho do padrão. Não que ela fugisse muito do padrão, ela não foge tanto assim, tá? Mas ela é uma questão um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Uh, então, ela poderia aí causar. Ela foge um pouco do padrão das outras 4. As outras 4 são questões aí super tradicionais, né? Que qualquer aluno, qualquer candidato bem preparado deve ter conseguido lidar bem com elas. Essa aqui envolvia um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de malícia, né, do candidato para conseguir resolver, tá? Para pelo menos interpretar a situação, tá? Então, vamos lá. O que ele fala? Primeiro tem um desenho estranho. A gente olha para esse desenho e a gente já se assusta, né? Porque tem um monte de fio, anel, super, olha, tá escrito super isolante, fio resistivo, fio condutor, 3 volts, amperímetro. O cara olha para isso aí e já fica assustado, tá? Mas vamos lá, vamos ler o enunciado. Para ilustrar as relações entre as grandezas básicas da eletrodinâmica, um professor construiu um teste de habilidade motora para seus alunos. Trata-se de um brinquedo cujo desafio é fazer um anel condutor passear ao longo de um fio resistivo e desencapado, sem tocá-lo. Então, ó, todo mundo já foi num parque de diversões, né? Já brincou com isso aqui. Né? Então a situação é a seguinte: você tem aqui um caminho entre o ponto A e o ponto B, e aí aqui tem um anelzinho, né? E aí você vai passando esse anelzinho aqui sem encostar no fio. Porque se você encostar no fio, você vai fechar o circuito, você vai ter um circuito fechado, e aí, geralmente, isso faz acender uma luzinha ou um apito, alguma coisa assim, tá? E aí o professor, né, como estímulo, o professor avisou que os alunos que não conseguissem evitar que o anel tocasse o fio deveriam explicar as leis de Ohm aos colegas que faltaram à aula. Tá? Na figura é apresentado o momento em que o aluno toca o fio resistivo com o anel a 4 centímetros do ponto A. Então, a distância aqui desse ponto onde ele está tocando o anel, né, esse ponto aqui, onde ele está tocando o anel no fio resistivo até o ponto A, é de 4 centímetros. Tá? Os fios utilizados e seus conectores. Os fios utilizados e seus conectores, a fonte de tensão de 3 volts e o amperímetro e o anel com seu suporte podem ser considerados ideais. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu posso desprezar a resistência dos fios condutores, posso supor que isso aqui é um gerador ideal, posso supor que isso aqui é um amperímetro ideal, tudo aqui é ideal, beleza? Sendo que o fio resistivo ligado entre os pontos A e B é ômico. Então esse fio aqui vermelho, né, ligado entre os pontos A e B, é ômico e mede 60 centímetros. E ele tem uma área de seção transversal constante e está montado em uma base isolante que está aqui. Os dados obtidos nessa brincadeira permitem encontrar o valor da resistência elétrica de todo o comprimento do fio vermelho, do fio resistivo. Ele quer saber que valor é esse. Gente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Com os dados do problema, a gente vai calcular a resistência desse pedacinho de fio aqui, desse trechinho aqui, ó. Tudo bem? Desses 4 centímetros de fio aqui. E aí, usando a segunda lei de Ohm, a gente vai encontrar a resistência do fio inteiro. Beleza? Por que isso? Porque reparem que quando eu fecho quando eu bato com o anel aqui, ó, nesse ponto aqui, na prática o que eu faço é ganhar um circuito assim, olha. Eu vou ganhar um circuito de 3 volts, com uma resistência aqui, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar essa resistência de R, tá? E aí aqui eu vou ter um amperímetro, obviamente. Eu ganho um circuito assim. Na prática, esse circuito pode ser escrito dessa forma, onde esse R é uma resistência variável. Depende aí do ponto em que eu toco o anel no fio resistivo. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer? Na situação em que eu toco o anel no fio a 4 centímetros do ponto A,
A corrente que está passando é de 0,05 ampere. Então eu tenho uma corrente fluindo aqui de 0,05 ampere. Usando a lei de Ohm, U igual a resistência vezes corrente, eu consigo tirar quem é a resistência desse pedacinho de fio aqui. Vai ser os 3 volts dividido por 0,05. Aí aqui tem uns truques tradicionais, né? Posso escrever isso aqui como 300 sobre 5, divido, dá 60 ohm. Cuidado, gente, que essa não é a resistência que ele pediu, tá? Podia ter a alternativa 60 ohm aqui, que com certeza muita gente ia assinalar como pegadinha, tá? Essa é a resistência desse pedacinho aqui, ó, tá? Mas eu estou interessado na resistência completa do fio. E aí a gente vai lembrar da segunda lei de Ohm. O que a segunda lei de Ohm diz para a gente? Ela diz o seguinte, ela diz que a resistência de um condutor ôhmico ela é dada pela seguinte expressão, Rho L dividido por A. Tá? Eu sei que vocês conhecem um jeito malicioso de decorar essa fórmula, tá? Mas vou deixar aqui isso sugerido para vocês. Rho L A. Tá? Então, se vocês nunca viram, eu acho que agora vocês conseguiram entender. Tá? Mas ok. Rho é a resistividade do material, uma propriedade do material. L é o comprimento do fio e A é a área da seção transversal. Tá? Bom, como esse fio é ôhmico, a área é constante, blá blá blá, o que a gente saca aqui é o seguinte, o Rho e o A são constantes do problema. Então a resistência do fio vai ser diretamente proporcional ao comprimento. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Regrinha de 3 mesmo. 4 centímetros de fio tem uma resistência de 60 ohm. 60 centímetros de fio, que é o fio completo, tem uma resistência R. Portanto, R vai ser simplesmente 3.600 dividido por 4, que vai dar 900 ohm. Essa é a resistência, alternativa A. Essa é a resistência do fio inteiro. Beleza? Então, era só fazer uma regrinha de 3 mesmo, né? Um pedacinho aqui que corresponde a 1/15 do fio, né? Os 4 centímetros corresponde a 1/15 do fio, tem uma resistência de 60 ohm. Então, para ter a resistência do fio inteiro, é só pegar e multiplicar esse 60 por 15 na prática, tá? Para achar a resistência do fio todo. Beleza? E era isso. Então, essa questão era um pouquinho diferente, né? Envolvia aí um raciocínio um pouco mais fora da caixa, né? Tinha que ter um pouquinho mais de sacada comparada com as 4 primeiras que eu diria que não tinha que ter nenhuma sacada, eram questões diretas. Essa aqui envolvia um pouco mais de malícia do candidato para perceber isso. Tá? Então, das 4 questões, eu considero a primeira questão fácil, as 3 que vieram em seguida, questões que eu considero aliás, eu considero a primeira e a quarta, a de eletrostática, eu considero fácil também. A segunda questão, que é a questão de estática do ponto material, e a terceira questão, que era a questão de calorimetria, eu considero elas questões médias para fáceis, e essa questão aqui eu considero uma questão média mesmo, média. Não considero ela nem média para difícil, eu considero ela média, tá? Porque envolvia aqui uma sacada um pouco diferente. Então, no geral, eu considerei essa prova da FAMEMA de um nível médio para fácil. O que tem um lado positivo, que as pessoas não têm problema em fazer a prova, né? Você está lá fazendo a prova, você fica até feliz que você está sabendo fazer as questões. Porém, né, aquele candidato que se preparou mais, né, que estudou mais e estava preparado para encarar questões mais difíceis, acaba sendo, não vou dizer prejudicado, mas acaba olhando para essa prova, para essas questões e percebendo que ele não precisava ter estudado tanto física, ele poderia ter estudado um pouco mais outras matérias, porque o nível da prova não estava muito alto, então ele não precisava ter estudado talvez o tanto que ele estudou para dar conta dessas questões. Mas acontece, né? Outros vestibulares a gente sabe que as provas, as questões vão ser mais difíceis. Eu não sei como estava o nível das outras matérias. O que eu posso dizer é que o nível dessa prova de física estava tranquilo, estava fácil, médio para fácil. E aí com isso, como eu já sei que é um vestibular em que geralmente para o candidato ser aprovado ele precisa praticamente gabaritar a prova, muitas vezes até gabaritar a prova, e aí a redação que acaba decidindo muitas vezes, né? Isso mostra que basicamente vocês não podiam errar nenhuma dessas 5 questões para ter uma chance de passar. Eu sei que isso é um pouco preocupante, né? Assusta um pouco,
mas é assim que funciona, né? Esse é o problema da concorrência, tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu peço para vocês darem um like aqui no canal, se inscreverem no canal, darem um like no vídeo se vocês gostaram, para eu continuar produzindo vídeos assim. Eu estou começando o canal agora, tá? Minha ideia é continuar produzindo vídeos com resoluções de vestibular e também com aulas teóricas sobre física e matemática, às vezes até falar um pouco de química, tá? E aí é bem importante ter um retorno de vocês aí, um feedback legal para eu continuar produzindo esses vídeos, beleza? Então dá uma força aí, dá um like e se inscreve no canal que eu vou continuar produzindo conteúdos assim, beleza? Então é isso, valeu!